Chega um momento na vida, sabe? Aquele em que você se dá conta de que nem todo mundo merece um lugar na sua mesa. Não porque você se acha melhor, mas porque você investiu demais na sua paz interior para sair distribuindo de graça. Você superou tempestades que ninguém viu, costurou feridas com as próprias mãos. E agora que você finalmente está de pé, calmo e no controle, tem gente que ainda tenta te puxar de volta para o caos que eles insistem em carregar. Pessoas tóxicas nem sempre têm cara de perigo. Às vezes elas chegam com sorrisos, às vezes dizem as palavras certas. Mas no fundo você sempre sente a energia sendo sugada, seus pensamentos bagunçados e aquela pulguinha atrás da orelha te fazendo questionar seu valor depois de cada papo. É aí que você começa a entender. Proteger sua paz não exige um discurso pomposo, só uma decisão. Uma decisão silenciosa, aquela que diz: para isso, eu não estou mais disponível. Os antigos estoicos não buscavam vingança, eles buscavam clareza. E nessa clareza, eles encontravam a verdadeira liberdade. Não a liberdade dos outros, mas a liberdade de não ser arrastado para toda e qualquer tempestade que aparecia. Se essa ideia de serenidade interna ressoa com você, com quem você é hoje ou com quem quer se tornar, sinta-se à vontade para se juntar à nossa comunidade. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que estão prontas para escolher a profundidade em vez do barulho. E, acima de tudo, é um jeito silencioso de afirmar: este é o tipo de vida que estou escolhendo para o meu traje interno agora. Você já notou o quanto da sua vida é moldado pelo que você escolhe responder? Cada mensagem que você não queria digitar, cada discussão que você não queria ter, cada pessoa a quem você deu só mais uma chance. Tudo isso se acumula. Não só em tempo, mas em energia, em quem você se torna, na erosão silenciosa das suas fundações emocionais. Pessoas tóxicas nem sempre invadem sua vida com um caos dramático. Muitas vezes, elas se aproximam na ponta dos pés, com algo bem mais perigoso: uma isca. Aquela que parece preocupação, soa como amor ou se disfarça de obrigação, mas é isca, pura e simples. No instante em que você reage com raiva, se defende ou manda aquela mensagem enorme tentando se explicar, você já entregou a eles o que vieram buscar: sua atenção, sua paz, seu centro. Porque é isso que eles realmente querem. Não uma solução, mas controle. E aqui vai a dura verdade. Eles vão continuar jogando o mesmo jogo com palavras diferentes enquanto você continuar entrando em campo. Os estoicos entenderam isso muito antes de darmos nomes como limites emocionais ou desapego. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Em outras palavras, sua resposta é o seu território. É ali que seu poder reside. Não é sobre ser passivo, é sobre ser preciso. É sobre entender que cada vez que você reage a algo que não merece sua energia, você está votando contra sua própria paz. Você está deixando outra pessoa decidir como você se sente, o que você pensa, quanto espaço ela ocupa na sua mente. E se essa pessoa não conquistou esse lugar com confiança, respeito ou gentileza, por que está morando ali de graça? Às vezes o silêncio é mais potente do que qualquer resposta. Não aquele silêncio frio e de desprezo, mas o silêncio ancorado, aquele que diz: isso não merece minha energia. E essa decisão de não dizer nada, de se afastar, de não comparecer a todas as discussões para as quais você é convidado, não é fraqueza, é maturidade. Carl Jung disse uma vez: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. E embora isso seja verdade, não significa que precisamos permanecer na irritação. Podemos aprender e ainda assim seguir em frente. Podemos refletir e ainda assim nos afastar. Mas ir embora nem sempre significa bater a porta. Às vezes, é um movimento mais discreto. Uma mudança na sua presença, um recuo sutil. No momento em que você para de explicar o seu valor, você começa a viver a partir dele. É aí que a transformação começa para o seu traje interno. Você começa a responder menos e a refletir mais.
Você começa a se sentir menos responsável por resolver o desconforto dos outros e mais comprometido em preservar a sua própria quietude. Pessoas que se alimentam de reações não suportam a calma. Ela as desconcerta. Elas dependem da confusão emocional para manter o controle. Mas no momento em que você para de alimentá-las com seu fogo, elas não têm mais nada para queimar. Você para de nutrir a disfunção, e elas sentem essa ausência como uma porta que se fecha suavemente, mas com firmeza. Existe uma liberdade imensa em não precisar mais ser compreendido pelas pessoas erradas. Uma força silenciosa em não ter mais que realizar um trabalho emocional por aqueles que nunca o retribuíram. Sócrates acreditava que a vida não examinada não vale a pena ser vivida, mas ele também ensinava através do silêncio, através de ouvir mais do que falar, através de saber quando as palavras constroem e quando destroem. Quando você começa a praticar essa contenção, algo em você se transforma. Sua energia se torna mais centrada, seus relacionamentos mais intencionais. Você começa a notar quais conversas te esgotam, quais pessoas despertam uma inquietação em vez de paz. E, acima de tudo, você começa a perceber o quanto do seu sofrimento estava enraizado em tentar ser ouvido por pessoas que não estavam escutando e nunca planejaram escutar. É aqui que a filosofia encontra a prática. Não em livros ou debates, mas nas escolhas diárias. Naquele momento crucial em que você decide, não preciso responder a isso. E você realmente não responde. Você sai para uma caminhada, você foca na sua paixão, você conversa com alguém que te eleva em vez de te derrubar. Você escolhe a clareza em vez do conflito. Esse momento que parece pequeno constrói algo profundo. Como Platão disse, a primeira e melhor vitória é conquistar a si mesmo. E que vitória maior do que aquela em que você reconquista sua própria mente? Quanto mais você pratica, mais fácil se torna. Você começa a dominar a pausa, a atrasar a reação. E, eventualmente, você não anseia mais pela última palavra porque encontrou algo muito melhor: a calma interior. E desse lugar, mesmo quando alguém tenta te abalar, você permanece imóvel. Não porque você está congelado, mas porque aprendeu a estar enraizado. Os limites começam a se estabelecer sozinhos, não como muros de amargura, mas como linhas de clareza. Você não precisa explicá-los, você apenas os vive. E as pessoas que realmente se importam com você sentirão a mudança, não como rejeição, mas como refinamento. No final, não se trata de afastar as pessoas, mas de escolher quem tem permissão para ficar perto, quem recebe sua gentileza, seu tempo, sua atenção. Essa é a sua moeda. E quando você investe com sabedoria, sua vida começa a refletir essa mesma disciplina. Você não precisa responder a cada convite para o caos. Você não precisa corrigir cada julgamento equivocado. E você definitivamente não precisa se incendiar para manter outra pessoa aquecida. Mantenha seu silêncio. Guarde sua paz. Afaste-se com graça. Deixe a tempestade passar enquanto você permanece imóvel. Porque o verdadeiro poder, ele nunca esteve na sua reação. Ele estava na sua capacidade de se afastar e ainda permanecer inteiro. Redefinindo o que é força. Você não é obrigado a jogar todo o jogo para o qual é convidado. Nem toda provocação, acusação ou insulto sutil merece sua presença, mas somos condicionados a acreditar no contrário. Crescemos pensando que força é ser barulhento, que se alguém te desrespeita, o único jeito de proteger seu orgulho é reagir, defender, ser mais esperto, falar mais alto, gritar mais. E por um tempo talvez isso pareça poder. Talvez te dê aquela descarga rápida, aquela sensação de controle. Mas é uma armadilha. Porque quando sua paz depende de vencer argumentos, você ainda está entregando o controle para outra pessoa. Eles ditam as regras, você apenas joga. E quanto mais você joga, mais exausto você fica. Eventualmente, você começa a perder o rumo do que realmente está lutando. E se a verdadeira força for a recusa em ser movido?
Imagine alguém tentando apertar seus botões repetidamente, esperando que você exploda como sempre fez. Mas desta vez, você não explode. Você percebe a tentativa, sente a tensão subindo dentro de você, mas você pausa, você respira, você não estremece, você não morde a isca. E esse momento de calma, essa escolha de permanecer sereno, torna-se mais poderosa do que qualquer resposta que você poderia dar. Sem a sua reação, o poder dele se dissolve. Você puxa a cortina do jogo e revela o que ele realmente é: disfunção, insegurança, controle disfarçado de cuidado. E de repente, até eles conseguem ver. Não porque você apontou, mas porque a sua ausência de reação se torna o espelho que eles não podem evitar. Sêneca disse que o maior remédio para a raiva é o atraso. E embora esse atraso seja uma ferramenta poderosa, os estoicos foram além. Eles não apenas acreditavam em conter, mas em soltar, em se elevar tão acima do drama que o caos não conseguia mais alcançá-los. Isso não é evitar, é desapego. E desapego não é sobre se importar menos, é sobre se importar melhor. É sobre proteger sua energia para que ela possa servir ao seu crescimento, não alimentar a disfunção de outra pessoa. Essa é a virada. Não se trata de cortar pessoas em uma explosão de raiva, mas se tornar silenciosamente alguém a quem eles não podem mais acessar. Sem confronto, sem anúncio, apenas espaço. Você não precisa responder a cada convite para o caos. Você não precisa corrigir cada julgamento equivocado. E você definitivamente não precisa se incendiar para manter outra pessoa aquecida. Mantenha seu silêncio. Guarde sua paz. Afaste-se com graça. Deixe a tempestade passar em limpo e intencional. Carl Jung uma vez disse: o que você resiste não só persiste, mas crescerá de tamanho. Quando lutamos constantemente contra a disfunção com mais disfunção, acabamos alimentando-a. Mas quando a matamos de fome, quando respondemos com quietude, ela encolhe. Ela perde o domínio. É isso que torna o desapego tão difícil e tão poderoso. Não é dramático, é disciplinado. As pessoas que antes dependiam da sua reação não saberão o que fazer quando você parar de oferecê-la. Elas vão tentar com mais força no início, ficar mais barulhentas, mais dramáticas. Mas isso é apenas ruído, uma tentativa desesperada de recuperar o controle. A verdade é que elas não sentem sua falta. Elas sentem falta da sua reação. Elas sentem falta da energia emocional que você costumava despejar na briga. E quando elas percebem que essa energia se foi, de verdade, é aí que você reconquista seu poder. Platão escreveu uma vez: a medida de um homem é o que ele faz com o poder. Não apenas o poder que lhe é dado, mas o poder que ele exerce sobre suas emoções, seus limites, sua paz. E o tipo de poder de que falamos aqui não é dominação, é contenção. É o poder de saber que você poderia destruir alguém com suas palavras, sua raiva, sua verdade, e ainda assim escolher o silêncio. Porque o silêncio, quando vem de um lugar de força, não é vazio, é intencional. Há algo sagrado na distância. Ela te mostra quem realmente valorizava sua presença e quem apenas valorizava sua submissão. As pessoas que se importavam apenas quando você era conveniente se revelarão quando você não for mais acessível. E essa verdade, nem sempre fácil de engolir, é limpa, é honesta e te liberta de carregar um peso morto embrulhado em nostalgia. Você começa a perceber que nem todo relacionamento precisa de um final formal. Alguns simplesmente se dissolvem no momento em que você para de alimentá-los. Isso não é abandono, é alinhamento. No momento em que você escolhe a paz em vez do caos, a calma em vez da performance, você entra em uma versão de si mesmo que não precisa mais provar que merece a paz. Você simplesmente vive nela. Sócrates acreditava que o segredo da mudança é focar toda a sua energia não em lutar contra o velho, mas em construir o novo. E é isso que o ato de se afastar silenciosamente faz. Ele para de despejar energia na discussão, na explicação, na esperança de que eles mudem e começa a construir espaço para algo melhor. Para uma vida onde sua energia não está constantemente sendo gasta em sobreviver a relacionamentos que só sugam
O que surpreende é o quanto de gente não percebe a mudança de imediato. Eles presumem que seu silêncio é temporário, que você vai voltar, como sempre. Mas quando eles percebem que você se foi para sempre, não porque você os odeia, mas porque você finalmente se ama o suficiente para parar, é aí que o desconforto se instala. Não para você, para eles. Você não deve uma turnê de despedida. Você não precisa fazê-los entender. Deixe sua ausência dizer o que suas palavras nunca puderam. Deixe sua distância falar a verdade. Você superou essa versão de si mesmo e as pessoas que te mantinham lá. A parte bonita é que você não precisa carregar amargura. Sair em silêncio significa que você não leva o caos para o seu próximo capítulo. Você simplesmente o deixa para trás, sem olhar para trás. Isso não é fuga, é crescimento. Então, se você está num lugar se perguntando se deve ficar ou ir, pergunte-se uma coisa: o que te custará mais a longo prazo? Partir ou permanecer em silêncio num espaço que está roubando sua paz? Aristóteles disse: nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Assim é a paz. E o primeiro hábito da paz é protegê-la, mesmo que isso signifique se afastar de pessoas que um dia pareceram seu lar. Porque às vezes, a coisa mais forte que você vai dizer é nada. O silêncio que transforma seu traje interno. Há um momento em que o silêncio se torna sagrado, quando ele para de parecer uma esquiva e começa a parecer sabedoria. Quando você não precisa mais defender seu valor em conversas que só te deixavam em dúvida. Quando você para de buscar fechamento de pessoas que nunca estiveram dispostas a oferecer isso em primeiro lugar. Esse é o momento em que algo dentro de você muda. Não por amargura, não porque você parou de se importar, mas porque você finalmente viu o custo de tentar constantemente se explicar para aqueles que nunca realmente ouviram. É um passo tranquilo, mas poderoso. Você entra no que os estoicos já sabiam, que a paz não vem de ter a última palavra, mas de perceber que você não precisa falar nada. Você para de atuar, você para de reagir, você para de provar, não porque você desistiu, mas porque se cansou de sangrar energia para pessoas que se alimentam do seu desconforto. Há força nessa calma e nem todo mundo consegue lidar com ela. Sabe o que as pessoas tóxicas mais detestam? Elas detestam quando não conseguem mais decidir quem você é. Elas detestam quando o caos delas não te arrasta mais como antes, quando as palavras delas não te afetam mais, quando o silêncio delas não te assusta mais, porque elas não estão mais no comando. Você está. Sua quietude as perturba, sua paz as confunde, e sua compostura, essa se torna a sua resposta mais alta. Carl Jung uma vez disse: o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. E se tornar quem você realmente é, muitas vezes exige abrir mão da necessidade de ser compreendido por aqueles que estão determinados a te mal entender. Significa aceitar que algumas pessoas só amavam a versão de você que não tinha limites. A versão de você que dizia sim quando estava exausto, que explicava sua dor até a garganta queimar, que se dobrava o suficiente para continuar sendo gostável, mesmo que isso te quebrasse. Mas a compostura muda isso. Ela diz, sem palavras: não estou mais interessado em atuar para pessoas que só aplaudem quando estou sofrendo. E não precisa de holofote, não precisa de uma saída dramática. A mudança é energética, é interna. Sua presença começa a parecer diferente, mais calma, mais clara. As pessoas conseguem sentir, e mesmo que não consigam nomear, elas sabem que algo mudou. Você não é mais reativo, você é intencional. Platão acreditava que a medida de um homem é o que ele faz com o poder. E o poder real, aquele que não é barulhento ou controlador, muitas vezes se parece com contenção. Como escolher não responder ao insulto, não se envolver na discussão, não se defender de alguém que nunca se interessou pela verdade. Não é passividade, é direção. Você não está mais preso na tempestade. Você está se afastando dela, lentamente, firmemente, nos seus termos. Você começa a ver com que frequência você se esgotou apenas tentando ser ouvido. Quantas vezes você levantou a voz, não por raiva, mas por desespero, apenas esperando que alguém entendesse.
Mas agora você vê que quem se importa não precisa ser convencido. E quem não se importa nunca será convencido. Essa percepção liberta algo dentro de você. Alivia o fardo. E nesse espaço, algo mais suave se instala. O autorrespeito. Sócrates disse: conhece-te a ti mesmo é o começo da sabedoria. E conhecer a si mesmo significa saber quando falar e quando ficar em silêncio. Quando se engajar e quando se afastar. Quando lutar por uma conexão e quando parar de regar uma planta morta. É uma consciência tranquila que se eleva acima da reação. Não porque você não sente profundamente, mas porque você aprendeu que nem todo sentimento precisa ser compartilhado com aqueles que os usam como arma. Seu silêncio se torna uma forma de disciplina emocional. Não o tipo frio e distante, mas o tipo poderoso e deliberado. O tipo que protege sua paz como uma chama sagrada. Porque você aprendeu como é fácil se perder no barulho do caos de outra pessoa. Como você pode ser rapidamente arrastado para a tempestade de outra pessoa, mesmo quando você já fez o trabalho para encontrar sua própria calma? Esse é o presente da compostura. Ela não apaga suas emoções, ela as respeita. Ela permite que você carregue sua dignidade para lugares onde outros abandonaram as suas. Ela te mantém enraizada em quem você é, não em como os outros tentam te definir. E talvez o mais importante, ela te liberta do ciclo exaustivo de tentar ser escolhido por pessoas que nunca tiveram a capacidade de te ver claramente. Aristóteles acreditava que a excelência não é um único ato, mas um hábito. E a compostura, como qualquer disciplina, é algo que você constrói. Você começa pequeno, você pausa antes de reagir. Você percebe a atração por velhos padrões e você escolhe diferente. Uma respiração de cada vez, uma escolha de cada vez, até que a pessoa que costumava responder com fogo, agora é uma pessoa que protege sua luz. E com o tempo, essa luz se torna intocável. Não porque você construiu muros, mas porque construiu autoconsciência. Não porque você está acima dos outros, mas porque você finalmente entende o valor da sua presença. Você não está mais acessível a todo mundo. E isso não é crueldade, é crescimento. As pessoas que realmente se importam não temerão o seu silêncio. Elas o respeitarão. Elas vão conviver com ele. Elas vão entender que sua quietude não significa distância. Significa profundidade. Significa que você superou a necessidade de explicar constantemente sua existência para pessoas que nunca estavam ouvindo de qualquer forma. Obrigado por dedicar esses minutos à sua jornada interna e a si mesmo. Se essa mensagem tocou em algo verdadeiro em você, há outro vídeo na tela que pode aprofundar ainda mais. E como sempre, obrigado por fazer parte do traje interno, onde a clareza é valorizada, a paz é protegida e o crescimento é vivido, não apenas pregado. Até a próxima. Mantenha-se firme e continue caminhando pelo seu próprio caminho.